Procura aí o Evangelho de Marcos, no Novo Testamento. É o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Hoje, o domingo da ressurreição. Nós falamos domingo passado, quando Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido como rei. Falamos na sexta-feira sobre a Páscoa, sobre a sua morte na cruz. E agora vamos falar da sua ressurreição, finalizando a semana da Páscoa. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Quem encontrou aí? Glória a Deus. Pronto? 16, versículo 1. Pronto, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? É isso mesmo que você leu aí? É isso mesmo? Vou ler pela segunda vez. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, não desmarque aí o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Mas feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração e vamos pedir ao Senhor que Ele nos traga a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra significa para a minha vida? É o que nós vamos descobrir nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa manhã, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. No nome de Jesus. Nós passamos a semana falando sobre a Páscoa. Por que comemoramos a Páscoa? E hoje é o domingo de Páscoa. É o domingo também da Santa Ceia. O Senhor Jesus, Ele entrou em Jerusalém em um domingo, que as religiões comemoram como domingo de Ramos, porque quando Ele entrou em Jerusalém, assentado em um jumentinho, eles lançavam as suas túnicas, as suas roupas, e também eles cortavam ramos de árvores e colocavam no chão, recebendo Jesus como verdadeiro rei e como o próprio Messias, porque eles clamavam Hosana ao filho de Davi, que era um título messiânico. E naquela semana ele já sabia o que iria acontecer. Na sexta-feira ele foi entregue aos principais sacerdotes, aos religiosos, foi traído por Judas. E quando falamos na sexta-feira, eu até expliquei isso aqui, como era feito, para você entender. A sexta-feira começava na quinta-feira, para nós, a partir das 6 horas da tarde. Compreendeu? Às vezes fica um pouco difícil da gente entender. Então, quando chegava às 18 horas de quinta-feira, para eles já era a sexta-feira. Então o dia para eles começava à noite. Começava às 18 horas. E eles iriam dormir. E quando eles acordavam no outro dia, ainda era sexta-feira. Por isso que é um pouco difícil da gente compreender. Então Jesus Cristo, ele foi entregue sexta-feira.
o cordeiro já havia sido sacrificado, ele participou, foi o que nós falamos aqui na sexta-feira, ele participou da Páscoa com seus discípulos, e dali ele saiu para o Getsêmani e foi preso, e foi condenado. O Pilatos, a princípio, não via nele crime nenhum, ele sabia que ele estava ali porque os líderes religiosos tinham inveja dele, mas com toda aquela pressão, ele decretou a crucificação do Senhor. Ele foi açoitado e saiu dali, da Fortaleza Antônia, caminhando com a sua cruz até o Monte Calvário, o Gólgota. A cruz, para alguns teólogos, pesava 70 quilos. Em alguns momentos ele não conseguia mais levar a sua cruz, e veio Simão Cirineu e o ajudou. E chegando no Monte Calvário, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Pastor, ainda era sexta-feira? Era. Ele foi preso e julgado na sexta-feira à noite, porque a sexta-feira começava na quinta à noite, mas foi crucificado na sexta-feira pela manhã. Você foi preso sexta-feira à noite, mas foi crucificado na sexta-feira de manhã, às 9 horas da manhã. Só que ele não morreu às 9 horas, só foi morrer às 3 horas da tarde. Então ele ficou pregado naquela cruz, agonizando. Por que às 3 horas da tarde? Porque era exatamente o horário que era sacrificado o cordeiro. Tudo isso tinha um simbolismo. E depois de morto, às 3 horas da tarde, ele falou: está consumado. Levaram o seu corpo de uma forma apressada, porque já eram as 3 horas. Às 6 horas da tarde já ia começar o sábado, e o sábado já não podia fazer nada, porque o sábado era o dia do descanso. Então ele foi sepultado na sexta-feira, já próximo do sábado, às 3 horas da tarde, 4 horas, e teve aquele tráfego até o sepulcro. E quando foi domingo de madrugada, as mulheres saíram até o sepulcro do Senhor. Não era como um cemitério dos nossos tempos, eram em pedras, e havia uma pedra enorme selando aquele sepulcro. Esse era o pensamento delas, a sua preocupação. Elas pensavam: olha, nós como mulheres não vamos ter força para afastar a pedra e podermos levar os aromas segundo os ritos judaicos. E quando elas chegam, nós vamos ler, para surpresa delas, ainda na madrugada, aquela pedra já tinha sido removida. E elas se assustam e de alguma forma até ficam aliviadas. Ah, pronto, já veio os discípulos, já veio os apóstolos, que são homens, são mais fortes, e já afastaram a pedra. Pronto, agora podemos fazer o que a gente veio fazer. Mas quando entraram no sepulcro, não havia mais corpo. Aí o susto foi ainda maior. Elas pensaram: roubaram o corpo do Senhor.
Já imaginou você chegar em um cemitério onde há o corpo do seu parente, de uma pessoa amiga, e aquele corpo ser tirado, roubado? É uma falta de respeito. Mas elas viram ali dois seres angelicais, na forma de homens, que falaram para elas: a quem vocês buscam? Nós buscamos ao Senhor. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Haviam profecias. O próprio Jesus declarou que iria ressuscitar. Não só para aquelas mulheres, até mesmo para os discípulos. Porque quando elas ouviram o anjo falando para elas isso, falou para elas: olha, vão até os discípulos e falem para eles que eles devem estar na Galileia, onde Jesus irá aparecer para eles. E quando elas falaram para os discípulos, porque elas foram as primeiras a chegarem, os discípulos, ao invés de glorificarem a Deus, falar para elas: olha, pronto, aconteceu como o Senhor falou, eles também não acreditaram. Vamos ver isso aqui então. Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Quem está entendendo até aqui? Capítulo 16 e o versículo 3. Encontraram aí? Amém? Encontrou, Ed Carlos? E diziam uns às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Olha para mim aqui, ele já tinha alertado para eles, antes mesmo de entrar em Jerusalém, não só uma vez. Ele falou para eles: olha, quando entrarmos em Jerusalém, eu vou ser entregue para os líderes judaicos, religiosos, para as autoridades romanas, e eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e na Galileia nós vamos nos encontrar. Não só uma vez ele falou isso, mas aquela palavra da ressurreição não entrava na mente deles. Aliás, eles não queriam nem entender, nem aceitar a morte do Senhor. Não vai acontecer assim. Mas tudo já era profecias. Vamos continuar. E o versículo agora 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, olhe para mim aqui, isso aqui é um fato histórico. Pastor, por que o escritor, ele deixou bem claro que foi no primeiro dia da semana? Para não haver nenhum equívoco. Pastor, qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, como esse. Um domingo como esse foi o dia que ele ressuscitou na madrugada. Nessa hora, ele já estava ressurreto. E apareceu para alguns discípulos. O primeiro que ele vai aparecer, nós vamos ler aqui, ó.
capítulo 16 e o versículo 9 ainda. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Preste atenção aqui, olhem para mim. Eles viveram com o Senhor durante 3 anos. E houve os milagres, pessoas eram curadas, o Senhor multiplicou os pães, mas eles viram o Senhor ser crucificado. Para eles, irmãos, como para nós também, que somos seres humanos, ali seria o fim. Acabou. O próprio Pedro voltou para pescar. Para eles tinha acabado tudo, porque Jesus morreu. E alguns discípulos, outros relatos dos outros evangelhos falam, aqueles discípulos a caminho de Emaús, Jesus apareceu ao lado deles, e eles conversando entre si: olha, vamos voltar para o nosso trabalho, vou ter que voltar agora para a pescaria, vamos ter que voltar para o comércio, para o serviço, porque caminhamos com o Senhor por 3 anos, tínhamos o Senhor como Messias, e na verdade era o Messias, mas ele foi entregue por Judas, ele foi traído, ele foi vendido por moedas por Judas, e foi crucificado. Então vamos voltar para casa, vamos voltar para a nossa vida como era antes. Esse era o pensamento deles. Mas Jesus já tinha prometido para eles que iria ressuscitar, que a morte não tinha poder sobre ele. Vamos continuar. Capítulo 16 ainda, e o versículo 13. Você vai ver que, na verdade, nenhum discípulo creu. Aqui, ó. Capítulo 16, versículo 12, ó. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. E no versículo 14, agora o Senhor vai censurar a incredulidade deles. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olhe para mim aqui. Então o próprio Senhor vai aparecer agora para os 11. Estavam cabisbaixos, estavam tristes, chorando. Ah, por que não ajudamos o mestre? Olha, por que aconteceu dessa forma? Deveríamos ser mais corajosos. Todos nós fugimos. Pronto. Haviam lamentações, tristeza. Mas as mulheres, que foram as primeiras a chegarem, elas viram o Senhor e falaram para eles: olha, o Senhor está vivo. Irmãos, hoje ainda, nos nossos tempos, as pessoas ainda cultuam a um Deus morto, está ainda em um crucifixo.
existe uma procissão do Deus morto que as religiões praticam, mas ele não está morto. Era como esses discípulos aqui: ah, morreu. É o Messias? É o Filho de Deus? É sim, mas morreu. Não, ele ressuscitou. Nós temos que levar essa mensagem para as pessoas que estão tristes, chorando, achando que tudo está perdido, achando que não há mais uma solução para a sua vida. Não, há sim. Olha, ele ressuscitou, nós vimos ele. Estão delirando. Vamos ver aqui, Evangelho de Lucas aqui. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Veja essa reação quando as mulheres falaram para eles. Evangelho de Lucas é o próximo livro. Você está no Evangelho de Marcos? O próximo livro é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 10. Quem encontrou aí? Diz assim, ó: e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. O que é um desvario? Loucura. Olha, ele estava vivo quando chegamos no sepulcro. O anjo nos falou. Você sabia, irmãos? Se você for hoje para Israel, para Jerusalém, e se você for visitar o túmulo do Senhor, você vai encontrar uma frase em inglês: ele não está aqui. É a frase que você vai encontrar, porque ele não está no sepulcro. Ele não é o Cristo morto. Ah, pastor, eu vou participar da procissão do Cristo morto. Está repreendido. Não precisamos mais participar desse tipo de procissão, porque o nosso Senhor, ele ressuscitou dos mortos, está vivo pelos séculos dos séculos. Diga amém por isso. O nosso Deus, amados, não está morto. Por isso nós estamos aqui. Ele ressuscitou dentre os mortos. E quando ele aparece para os discípulos, os seus apóstolos, ele fala para eles: o que está acontecendo? Vocês não acreditaram em Maria Madalena, as mulheres, os discípulos que me viam? Eu não falei para vocês? E dali ele apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500 pessoas, e depois para o próprio apóstolo Paulo. Vamos ver. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Aqui o apóstolo Paulo está dando o testemunho do Evangelho. É o testemunho também que devemos dar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Você vai passar o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, depois vem a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aí depois vem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 15, e o versículo 1. Amém? Diz assim, ó: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas. Cefas aqui é Pedro, viu, irmãos? E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Olhe para mim aqui. Então o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos em Corinto, que a realidade da morte do Senhor, como um fato histórico, como também a sua ressurreição. Pastor, então quer dizer que é verdade? É verdade sim, irmãos. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos. Está hoje à direita do Pai, intercedendo por todos nós. Mas aquela promessa de que Ele ressuscitaria e que estaria com os irmãos na Galileia, Ele cumpriu sim. Está aqui. Foi um fato histórico, mas Ele também, Ele nos garantiu que iria voltar e arrebatar a sua igreja. Isso aí Ele vai fazer, irmãos, porque aquilo que o Senhor, Ele promete nas Escrituras, está escrito, irmãos. Não pode ser de outra maneira. Se está escrito, é assim que vai acontecer. Muitas pessoas, elas desprezaram a ressurreição, e até hoje ainda desprezam. Alguns também desprezam o arrebatamento da igreja, mas o arrebatamento da igreja foi previsto pelo Senhor. Ele falou: eu vou para vos preparar lugar, mas em breve voltarei. Amém? Então é um fato histórico, é bíblico, e se é bíblico, nós devemos crer e devemos anunciar esse evangelho. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, feche os teus olhos.